Fala galera, sejam todos mais do que bem-vindos. Eu sou o Gustavo Henrique. E eu sou o Nicolas Teles. Está no ar mais um queridíssimo programa aqui da NIP NIP TV. E hoje é um dia especial. É, meus amigos. Hoje é um dia especial. Hoje vamos relembrar a história do primeiro jogo do nosso queridíssimo X, ou conhecido como Mega Man. É o querido Mega Man, né? Que ele foi inspirado num outro robô, não foi? Eu esqueci o nome do robô, é O Astro Boy? Astro Boy. Astro Boy, Nossa! esse lembra, o esse Astro aí- Boy. Mano, pergunta Quem pras lembra do crianças. Astro Boy? Pergunta pras crianças de hoje em dia o que é Acho um a Astro geração Boy. não sabe o que é Astro não Boy, sabe, né? mano. Não sabe. Astro Boy é mais difícil. antigo. Não Mas- que a gente seja velhaco também. Não, né? a gente pegou o Astro Boy, né, Oh, assim, meu Deus. meio termo, né? Isso é verdade. Na verdade, eu peguei o auge do Astro Boy. Tipo, eu peguei pra assistir, claro. Faz tempo Não, que eu não vejo sou da Astro época. Boy. Faz tempo. Mas hoje nós iremos falar de Mega Man, mas não o Mega Man clássico, né? E sim o Mega Man X, que é o Oxi. favorito de muita gente, eu diria. O X, né? Mega Man X, né? O nosso menino X, velho. Garoto X. Menino! E é o seguinte, meus amigos. A história se inicia no ano de 2000, olha só que incrível. 2000? 2000, com o Dr. Thomas Light. Eu achei que era 2000 e algo Não, e 2000, bolinhas. esse 2100XX é o tempo que passa o primeiro jogo. Ah, Mas o X, ele foi criado no ano 2000 Sim. pelo Dr. Thomas Light, né? Thomas Que ele foi o Light. primeiro da sua geração com a capacidade de pensar, agir, tomar suas próprias decisões. Porém, isso aí era um O X negócio... tá grandão, fi. O X como brabo. robô. Só que é o seguinte, isso é uma coisa muito perigosa. Afinal, ele poderia facilmente se voltar com, né? Exatamente. com os próprios É um criadores. robô, né? E quando você dá inteligência, muita inteligência artificial pra ele. Inteligência artificial não, né? Inteligência, ele pode acabar se revoltando, né? É, ele tem Esse- sua própria consciência de sua existência, né? É. Então, o Thomas Light, né, ele sabendo dessa sua criação e sabendo que poderia ser perigoso, ele colocou X em uma cápsula, onde ele foi várias vezes, né, incontáveis vezes, simulando várias situações para ele se tomar as decisões sempre corretas, tomar sempre as melhores decisões, né? Mas nunca fazer o mal, né? É, sempre pensar no bem maior, né? No bem das E pessoas. o que acontece é que depois de 100 anos, né, que é o famoso 2100 e XX, né? E bolinhas? Tá. O Dr. Caim, Caim. o Dr. Caim, muito estranho. ele encontra o X Estranho. e ao estudar ele começa a criar outros robôs com essa mesma capacidade. Só que o Dr. Caim não compreendia tão bem qual o Thomas Light. Thomas Light é um gênio absurdo. Ele criou o X, né? Poxa, e com isso, vários robôs criados a partir do X começaram a dar defeitos, se tornando aí, né, os Mavericks. Mavericks. Os Mavericks. Eu Todos ia os falar robôs. Mavericks. Os Mavericks. Também conhecido como carros aí, ó. Tem um carros aí os chamados caras. Mavericks. Nossa, essa aí foi boa. Os robôs criados a partir de X são chamados de Reploids. E os robôs, os Reploids, no caso, né, que se voltam, né, começaram a dar defeito, seja por vírus ou por conta própria, se voltaram para a humanidade, são conhecidos como os Mavericks. E então, Mavericks. por conta disso, houve uma organização, né, que se juntaram, que foram os Maverick Hunters, né, que são os Reploids mais fortes para poder defender E caçar a o... humanidade, caçar os Já outros. fala, né? Mavericks Hunters. Maverick Hunters, Caçadores de Mavericks. E É, ó, tá bom. bravíssimo, A gente tá bravíssimo. melhorando o inglês, É, hein? um dia a gente tá dando aula aí. Daqui em 2100x a gente... Quando estivermos robôs. É tipo o Rick Moore. por aí. É, Já por aí. imaginou? Olha só. Então, mas continua nessa lei de E aí raciocínio, o que tá? acontece, gente? Os crimes, eles de fato não pararam de acontecer. Até que aconteceu um incidente. O líder dos Mavericks, né? Os Mavericks O Hunters. mais conhecido o e mais Sigma, aclamados. o careca. Sigman, O careca. o careca. O careca. Ele decidiu simplesmente se voltar repentinamente. O medo contra os de manos. de todo homem aos 20 anos ficar Mano, calvo. Calvo aos 20. Calvo aos 20. É um meme, pessoal. Pelo amor de Deus, é um meme. Eu Ah. gosto de pessoas carecas. Porque eu tenho em mente que um dia você é igual a ela. Não, Mas enfim. Ah, O Sigma, né? Ele era o ex-líder dos Maverick Hunters e ele se voltou contra a humanidade. Mas não só isso.
E dito pelos Mavericks que ele era o que mais tinha classe, né? Mais forte entre ele eles. era o mais forte, ele era o líder, ele que comandava todos, né? É porque às vezes nem sempre o líder é o mais forte, né? Tem essa Tem também, essa, tem essa então. também, mas Mas o enfim. Sigma de fato era. Se bem era que um dos mais fortes. Se bem que eles classificavam o X na classe B, no... Ele por mais era que ele era Maverick um dos... Hunter classe B. por mais que ele era um dos mais poderosos. É que ele era que o X, ele é o primordial, ele foi o primeiro. Então todo mundo pegou ele como rascunho, então em tese ele é pra ser o mais fraco, né? Não. Em tese, né? Em Não, tese. Como rascunho ele foi o primeiro? Mas tipo, ninguém vai ter uma propriedade como ele. Claramente. Eu? Só que acontece, ele tem um potencial muito grande. E aí o o que problema acontece? do X é ele ser muito pacífico. Ele quer a paz. Tem essa também, Eu ia- inclusive isso tá no Mega Man X7, eu não curto. Mas é o seguinte, o Sigma, ele, né, além de se voltar contra seus criadores, contra a humanidade, ele também organizou com outros Reploids e outros Maverick Hunters. Chamando aí 8 colegas, por exemplo, né, 8 colegas, né, do X, e mais os outros Reploids, né, que ele encontrou por aí para poder se voltarem. Sim. Sendo Tio Penguin, Spark Mandrill, Os colegas do. É. Os colegas anteriores do X, né? Isso trouxe muita vantagem pra ele. Afinal, com isso, com o Tio Penguin, ele tinha mísseis mirados pra cidade. Sim. O Spark Mandrill, ele teria energia ilimitada. Ele teria O- recursos com... Bom, o Gustavo sabe o nome Eu dos sei o nome de boss, todo eu mundo. não sei. O povo lá que ele consegue povo, ter a área marítima, né? Que tinha a área marítima controlando totalmente os mares. É. Então ele teria controle seja no ar, seja na terra, seja na água. Sim. Se ele poderia trazer recursos, ele tinha bases e ele estava dominando toda a cidade. E aí que começa o jogo, porque o Sigma ele ataca a rodovia. Porque destruindo a rodovia, não tem ponto de fuga. As pessoas se tornam prisioneiras automaticamente. Sim. Então X ele vai tentar amenizar a situação, destruindo todos os Reploids, ou robôs, né, que ele encontra por aí. E aí ele encontra Vile, que, né, o Boba Fett. Boba Fett. Boba Fett, né? O Stormtrooper. Stormtrooper. Irmão. Que simplesmente era um Reploid que já era muito arrogante. Ele queria sempre se provar ser o mais forte. E Sim. aí quando ele, né, com seu robôzão apelão, Ai, jogando apelão. robozinho, apelão, ele simplesmente consegue derrotar o X facilmente. E aí quando ele vai destruir o X pra provar que ele sim é o mais forte, o mais poderoso, simplesmente aparece quem? O melhor de todos, o melhor personagem, o da espadinha, o Zero. Zero, simplesmente com um tiro da sua Buster, consegue Muito destruir, roubado. né? Muito forte, cara. O Zero é muito poderoso, É. sempre em todos os jogos ele é muito forte. Sim. E simplesmente ele consegue destruir uma parte do robô, fazendo o Vile ter que recuar, né? E aí ele salva o X. E com isso, né, o Zero ele simplesmente decide ir atrás de Sigma. E ele mesmo cita pro X que o potencial do X pode melhorar, ele pode ficar mais forte. Tanto que na frase do Zero nesse momento ele fala: meu amigo, eu sei que você é fraco, você mesmo disse ser fraco, mas você ainda tem um potencial a seguir. Essa frase aí. Ele ainda cita que você pode ser tão forte quanto eu um dia. É. Porque o Zero ele é Ele um é tanto arrogante. arrogante, ele é orgulhoso, né? Ele é, Mas ele é uma programação dele, né? Porque o Zero, ele, diferente de todos, o Zero foi, se eu não me engano, criado por o Dr. Willy, né? O Maligno, eu não vou lembrar o nome. É um outro doutor tão rival- inteligente quanto o Dr. Caim. O Dr. Caim é O Dr. Thomas Light. Thomas Light, isso, que é o rival dele, né? Isso nos jogos clássicos. No X a gente ainda não sabe, eu só vou explicar nos próximos jogos se a gente contar a história, hein? Tá. Mas Continua. assim, o Zero ele vai atrás de Sigma e o X volta para poder organizar pro quartel-general. E com isso ele ele descobre aonde está escondido cada um. E eu vou explicar onde cada um está, indo na ordem que eu pelo menos eu sempre joguei, né? É a ordem mais... É a ordem mais fácil para quem mais quiser jogar um dia, eu recomendo muito. E a ordem mais fácil que você vai encontrar em cada fase. E a ordem mais fácil pra explicar na história também, sim, né? Sim. Primeiramente, a gente vai atrás de quem? Do Tio Penguin, né? O pinguim. Quem acompanha as lives sabe que eu passei um pouquinho de passou uma raiva. raiva com o Tio Penguin. Ah, O Tio Penguin, ele tava numa base do norte, né? No Polo Norte. Simplesmente com um armamento de mísseis mirado a toda a cidade. Ele
Ele tinha Perigoso. poder imenso mirado pra lá, sem contar que ele podia causar eventos climáticos muito fortes. E com o X indo pra lá, ele pode ver que não só os robôs viraram Maverick e as coisas, mas toda a civilização de criaturas, como lenhadores robóticos, coelhos robóticos, Isso que eu ia falar, todo coelhos, tipo de máquina, mesmo sem consciência, pássaro. se tornaram criaturas que queriam destruir as pessoas, né? Aham. Então, chegando lá, a gente pode descobrir, pelo menos no jogo não é tão explicado, mas no Maverick Hunter X, que é um outro jogo, ele explica que o tio Penguin, ele se voltou contra a humanidade, porque simplesmente ele não queria responder mais nenhum humano, né? Ele queria Mas ele poder fazer queria o que quiser. A liberdade de expressão dele. né? Só que é aí que tá, porque se ele não morresse pelas mãos do X, ele acabaria morrendo pelo Sigma. Sigma se livraria dele. Sim. O papo tá bom, mas tem mais por vir. Porque agora vai ter os comerciais. Então, esperem aí, pessoal. Já voltamos. Piu, piu! Estamos de volta! Gostou meus dessa, né? amigos. Dash no ar. Toma. Não, enfim. E eu quero dizer aí que o dash do primeiro jogo é um dash cagado, hein? De deixar de ter um péssimo Mas dash. é o primeiro Dash. Mas é o primeiro jogo, né, dos meninos X. Tá bom. Mas enfim, vamos lá. Depois, né, que você consegue derrotar o tio Penguin, consegue a sua arma, porque é isso, o X ele consegue adquirir a arma de cada chefe, inclusive na fase do tio Penguin você consegue encontrar as Dash Boots. Sim, As Dash a gente Boots, acabou de claro, falar né, dela, as né? Dash Boots pra você poder, né, dar dash, porque Mega Man é isso. Só você um precisa de dash. adendo. Entre essa história, vocês têm que lembrar também que os boss que vocês vão enfrentando são parceiros do X. Eles Só que eram parceiros. ele não tem tempo de pensar, né? Ele tem o que tio Penguin, salvar o X, o tio Penguin era um amigo do X, né? Era um companheiro, não diria amigo, mas um companheiro. Um companheiro. E é meio chato pro X ter que fazer isso com alguém que ele trabalhava, né? Realmente. Então, imagina como tá o psicológico É. do... Porque, querendo ou não, ele é o único dentre os robôs que... Que tem uma consciência mais forte. Embora todos tenham, de certa forma, né, que foram tudo à base dele, o X foi muito bem trabalhado. Eles, né, essa questão da mentalidade deles é realmente quase um humano mesmo. Sim. Enfim. Então, Vai. conseguindo a sua arma, né, que é a Shotgun Eyes. Que eu lembro o nome da uma arma. coisa que a gente até esqueceu de comentar. Que o X, ele tem armas que... por isso que ele se torna... Que tem um potencial muito alto. Porque ele pode... Roubar a habilidade, né? Isso. Mas Eu ia isso é adaptar a habilidade, mas não. Tá certo. Roubar ele mesmo. rouba as armas, né? As armas dos boss, dos companheiros que ele vai É o enfrentar. Max, né? O brabíssimo. E com isso, ele vai atrás do próximo, né? Que seria a fraqueza, né? Da arma, né? Da Shotgun Eyes. Que seria o Spark Mandrill. Ele se localiza numa usina elétrica, né, abandonada, mas o Spark Mandrill lá, ele consegue ligar tudo de novo e produzir uma fonte de energia gigantesca com novos robôs e tudo mais. Sim. Um adendo. Se você chegar nessa fase aí, se eu não me engano, você tem que lutar contra... Como que era o nome do pássaro? Eu sempre esqueço. Se você lutar com o Storm Eagle, tem a capacidade... Isso acontece sempre de você, se você jogar uma fase... Pode ser que ela influencie outra. Exatamente. Se você jogar na fase do Storm Eagle e vencer, vai acontecer que a nave de Storm Eagle vai cair em cima da fase do Spark Mandrill. Com isso, mudando totalmente ela e trazendo quedas de energia e tudo Exatamente. mais. Isso aí, é uma coisa muito legal para um jogo antigo ter. É mesmo, é uma interação muito legal. interação Normalmente muito não tinha, né? Eu lembro de poucos jogos que tem isso. Eu né? também me lembro de poucos. Bom, aí voltando... Mas aí... Spark Mandrill, você chegando lá, você pode encontrar, né, sub-tanks, heart tanks, pra fortalecer o X, claramente. Sim. Mas o que dá mesmo é quando você chega ao boss, né, que seria o Spark Mandrill. Spark Mandrill, ele se aliou a Sigma porque ele não foi inteligente o suficiente pra saber o que era certo e o que era errado. Ele não soube pensar por si próprio. Talvez se ele simplesmente tivesse pegado e pensado o suficiente, ele poderia ter sobrevivido. Spark Mandrill era muito forte. Sim, ele realmente é muito forte. Inclusive no jogo, eu acredito que ele é 880. Se você for com a arma de gelo nele, ele é muito fácil. Se você for sem, eu acho ele muito difícil.
Então, e é aquilo que eu tinha te comentado, né? Que tipo, o X, entre todos eles, é o ser mais racional entre os robôs. É o que consegue mais pensar, porque, por exemplo, o Sparkman, Faltou inteligência no caso dele, faltou realmente exatamente, inteligência. faltou raciocínio, mas, enfim, isso aí é um adendo meu, eu acho, pelo menos. Tem gente Com que isso, vai com discordar. a arma de Spark Mandrill, a gente vai pro próximo Maverick, que seria o Armored Armadillo. É Ah, o Tatu armadurado. Nossa, meu Tatu armadurado. Deus! Esse é um chefe insuportável, Quem cara. acompanhou as lives, meu Deus, eu fiquei umas 3 horas nesse Armadillo, boss. ele é um boss muito chatinho. Mas o Armored Armadillo é uma coisa interessante, porque ele é muito fiel. Ele não se contaminou com o vírus. Ele simplesmente, por ser muito leal a Sigma, porque era, né, um ex-Maverick, Maverick Hunter no caso, ele simplesmente acatou todas as suas ordens, porque ele era extremamente leal a Sigma. E ele é outro que simplesmente, se tivesse seguido, pensado por si próprio, ele poderia ter sobrevivido facilmente. Ele vacilou nessa. Vacilou, foi ficar logo do lado do Sigman. É uma coisa muito legal, né, do fato de um Maverick ser... É brincadeira. É uma coisa muito legal dele ser, tipo, muito leal, mas isso causou a sua própria ruína, né? Causou sua própria morte, né? E lembrando que ele é um companheiro também do X. Sim. Grande companheiro do X. O X não tem muito o que fazer. O único amigo dele é o Zero, tadinho. Agora né? Todo mundo foi de base. Pois Mas né? com a arma de Armored Armadillo, aí a gente consegue ir diretamente para quem? Por o que eu acho mais chato de todos. Launch Octopus. O boss que você achou que ia demorar 1 milhão de anos e eu passei de primeira. Eu acho insuportável esse boss, eu sempre apanhei muito nele. Eu passei de primeira. Muito. Primeira. Eu acho que deve ter sido sorte. Pode, porque pra mim eu demorei bastante pra passar isso. Sempre que eu jogo, eu sempre apanho. Cara, eu sempre apanho, eu vou pro... aquele Tatu. Que a gente acabou de falar aqui, que eu já esqueci o nome. Armadillo. Isso, eu apanho direto pra ele. Mas enfim, continua. Mas o Launch Octopus, ele simplesmente, com um poder marítimo imenso que ele tinha, vários reploids ajudando ele, vários robôs, mesmo sem consciência, pra poder lutar contra outras invasões, ele destruindo tudo. Ele simplesmente se voltou por conta própria. Ele só achou interessante que responder humanos seria algo tão legal. Ele ser livre, de certa forma, seria muito mais valioso. É aquilo que a gente falou, né? Tipo, em tese, todo mundo quer sua liberdade, né? Então, como você consegue, né, derrotar ele, você consegue uma das armas que eu acho mais roubada de todas, que é um mísselzinho teleguiado safado. Que é muito bom, inclusive que é a fraqueza do próximo, cara. Eu acho que é o Camaleão. Não, é o Boomerang Coanger. O Boomerang, verdade. Boomerang, tentando lembrar o nome dele que eu tinha esquecido. Boomerang Coanger. Coanger. Que estava localizado numa base de uma torre. Que ele a torre dele, que olha só, inclusive foi aonde o Nicholas parou, que ele não conseguiu passar. Não quis mais. Aí eu entrei no lugar. Sim. A torre ele tinha escolhido aí pra aumentar a área de dominação, né? E era uma guerra que tava acontecendo. E com isso eles teriam um lugar de fuga caso acontecesse qualquer tipo de destruição. Então, você indo lá, você conseguiria derrotar ele. E o fato de o Boomerang Coanger ter se tornado alguém maligno, ter se voltado contra a humanidade, é porque, diferente de todos os outros reploids, o Boomerang Coanger ele não possuía empatia. Ele simplesmente tinha esse sentimento pelos humanos, pelos seus criadores. Então foi tudo na base do cálculo dele simplesmente falar, pô, eu já sou muito poderoso, por que eu tenho que ficar respondendo a pessoas inferiores? Obedecendo, sentido, né? Pessoas que não são do mesmo nível que eu. Então ele simplesmente decidiu, não, cara, eu não quero isso, eu não quero isso pra mim. E se aliou Ele se aliou. Cabo. Inclusive, quando ele luta com o X, ele acha muito interessante esse negócio de eles poderem lutar pra disputar quem é o mais forte. Quem era o Maverick Hunter mais poderoso. Inclusive, o Boomerang Coanger era um grande amigo do X. Um grande. Que nem a gente falou, né? Companheiro. Mas o intervalo tá por vir. E a gente já volta. Tem muito mais Menino X pra vocês. Porque ainda falta mais alguns boss. Já voltamos.
E estamos de volta! Dando dechinho, tá ligado? Zoom, zoom. Dando continuidade aí. Como que era que o Zero faz? Ha-hu, ha! Uhahu! Uhahu! Grande Uhahu! Só que aí ele Enfim. não tinha espada no comecinho, no primeiro jogo não. A partir do segundo acho que ele tem. Do terceiro. No primeiro que ele, se você não tem ele o... Ele dá uma buster dele. Ah, dá Buster. É que é Mas, vamos lá. roubadíssima. Com a arma, né, que você consegue de Boomerang com Anger, você vai direto ao Camaleão, o Sting Chameleon. Pilantra. Sting Chameleon, ele é chatinho, mas com a arma do Boomerang com Anger ele fica extremamente fácil. Inclusive, Sting Chameleon, o motivo dele simplesmente ter se revoltado e se ele se escondeu, né, na floresta, já que ele era muito bom em táticas, ele simplesmente falou que havia muitos reféns e havia outros motivos de simplesmente ele estar lá. O que na verdade era uma grande mentira, ele não passava de um linguarudo safado. Ele é pilantra, eu falei, ele é pilantra. Linguarudo safado é pilantra. que deu dessa pra poder se safar, mas ele sempre disse que queria revolucionar tudo. Então, tomou nas pernas, passou ele. Passou, simples. E aí, meus amigos, a gente entra num dos que eu acho mais legais de todos, É o Storm pássaro. Eagle. Cara, O eu também mais acho. legal, inclusive com uma das músicas mais sensacionais, é uma das minhas favoritas de toda a série X. E inclusive também, ele é o mais bondoso. Ele era Ele considerado A Águia da Paz. a Águia da Paz. Então X vai atrás pra tentar entender como é que a Águia da Paz se volta desse jeito, né? Sim. E Tanto que com eu isso- dou uma dica pra vocês ir antes, tá? É. Como tipo uns terceiro, segundo boss. Inclusive eu até Pra esqueci enfrentar de ele. dizer, mas na fase do Steam Caminho você consegue o peitoral, né? Mais uma parte da armadura. Que essa. É, Eu vou logo, falando pra logo, vocês, do nada essas armaduras aparecem aí no mapa. Sempre aparece assim, né? Tem Olha um só que pilantra lá consertando, arrumando. muito suspeito. Doutor Tomás que tá vivo, tô apostando nisso. Mas É. enfim, Storm Eagle, na fase dele você também consegue a última parte da armadura. Não, a última parte não. Você consegue a penúltima parte que é o capacete, né? Capacete. Que Trazendo até mais hoje, resistência. hoje eu não entendi. O capacete só serve pra quebrar lá. É quebrar bloco. É. Nos outros ele fica melhor, mas em teste no começo ele só serve pra você quebrar blocos. E com isso, você chegando no Storm Eagle, o Storm Eagle ele luta com muito desgosto. Porque ele se voltou, porque simplesmente ao você lutar com ele diz porque simplesmente ele foi um dos primeiros a lutar contra a Sigma. Ele foi um dos primeiros a ver a luta, ele percebeu a mudança do Sigma e tentou parar ele. Só que Sigma sempre foi muito mais forte. Então, Sigma derrota ele e ele, por medo de morrer, ele decide, ele decide se lear, né? Ficar leal ao Sigma por medo. Mas Então, no fim ele permite que o X derrote ele, acabe né? com Já ele. que o X é um grande amigo, né? É melhor assim. Aí a gente, é melhor. o Storm Eagle é um que eu não vou simplesmente reclamar dele. Afinal, não dá pra julgar uma pessoa que só estava com medo, né? Não Das tem, coisas. não tem muito o que fazer, mas o design dele é o melhor. É o mais legal de todos, cara. Tirando Eu adoro o Stormtrooper, É o Vile, eu gosto do Vile o também. Vile. Tirando o Vile. Mas com a arma de Storm Eagle, é o Storm É o- Tornado, que eu lembro, Storm O Tornado. Tornadinho. Você vai para o último Maverick, que é o Flame Mammoth. Um mamute de fogo que parece muito mais um elefante, né? Parece muito mais um elefante, E concordo. na fase dele, ele se escondeu num tipo de lixão, né? Onde dá pra fazer a criação de novas armas Tava... e descarte. Ele tava construindo também É. robôs, não é? Ou eu tô muito doido? Então, ele tava lá construindo uma central robôs. de construção. Tem que contar que lá você consegue a sua última parte, que é a Buster. Caso você não consiga, se você não pegar a Buster, causa um efeito na linha, mas isso eu conto mais pra frente. Sim. Com isso, você chega em Flame Mammoth, que se juntou ao Sigma pelo simples fato dele ser arrogante mesmo. Ele A maioria dos caras não é queria assim. saber, ele era arrogante e se juntou por conta própria. Você derrota ele com a arma de Storm Eagle. É o Tornadinho. Foi a Lindo e melhor arma, maravilhoso. na minha opinião. Tirando a arma que a gente ainda vai citar. É. O Gustavo vai citar mais pra frente. Que é a melhor. Qual que você acha que é a melhor? Já falei. Hadouken! Hadouken. Não, Porque Hadouken nesse é- jogo, se você visitar, você tiver todos os hard tanks, todos os sub-tanks, você vai na visita à fase do Armored Armadillo 6 a 4 vezes. Você pode encontrar a cápsula onde tem o Hadouken, que é o Hadouken mesmo. Você dá meia lua Meia no lua tiro, e o tiro. que derrota Hadouken qualquer chefe, qualquer personagem e com um apenas um hit.
Mas você tem que estar com a vida cheia pra fazer isso. Você tem que estar com a vida cheia. Boa sorte. Não é fácil assim também. É. E um adendo, no segundo jogo tem o É o Shoryuken. Shoryuken. É. Brabíssimo, Queria brabíssimo. muito que tivesse o Hatak Tektugen. Era o que a gente esperava, inclusive, mas não aconteceu, né? É bem triste, mas... Mas vamos lá, que o nosso tempo é curto. Vamos, prossiga. Vamos lá. Com isso, o Zero aparece, ele encontra o laboratório de Sigma, onde ele estava se escondendo. Todos eles se juntam para ir lá, e com isso eles encontram vários dos seus amigos, né, que tinham sido destruídos. Sim. Mas na verdade são cascas vazias que o Sigma usou para poder ganhar mais tempo. Porque ele é pilantra, Sigma é Sigma. o maior pilantra de Não, todos, cara. Tava correndo do X, traduzindo, porque tá com medinho do X, mas continua. E com isso aí, ó, a gente encontra o Vile, que luta mais uma vez. E a gente tem um dos acontecimentos, onde o Zero tem que se sacrificar para poder derrotar o Vile. E aí- aquela linha do tempo lá que o Gustavo falou. Se acontecer, você vai pegar, você vai derrotar o Vile. E o Zero, né, antes de morrer, se você não tiver sua Buster, o Zero ele vai dar a sua própria Buster para o X conseguir derrotar, né, o Sigma. Sim. E com E isso... o X derrota o Vile. Tem que ele lembrar, derrota não é o... o Vile, ele derrota Porque o Vile com a ajuda do com Zero. com o sacrifício do Zero. Sim. Com isso, né, o X com sangue no zóio, força e violência, porque Ai, todos melhor. os amigos dele foram mortos nessa guerra maldita. Bom, já foi os agradecimentos, né, Gustavo? Agradecer a É. todo mundo. Todo mundo que está aí, claramente. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, a produção, o Gustavinho aqui que falou bastante de Mega Man hoje. Tamo junto. Vão lá nas nossas redes sociais, curtem, comentem, compartilhem, tá pela tela aí, que eu nunca sei onde tá. Eu Eu sempre nunca... acredito que tá aqui, ó. Então tá ali. E se o Gustavo falou, tá ali. E espero vocês no próximo programa. Vocês são nossa força. Tamo junto. Falou.